Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Valdeci Araújo e essa é a nossa aula número 3, Métodos Quantitativos. Hoje, o nosso foco é falar um pouquinho sobre a estatística inferencial. Vou mostrar aqui, só que hoje somente a parte 1, e é interessante que vocês saibam também que durante a nossa aula nós vamos utilizar algumas informações que já foram coletadas em aulas anteriores, porque a gente continua ainda com a empresa M. Lembra da empresa M? Nós recebemos um desafio, são 30 mil funcionários nessa empresa, nós temos uma amostra de 20 funcionários. E sobre esses 20 funcionários nós geramos algumas variáveis. Variável como a idade, peso, cor dos olhos, cor da pele, sexo, satisfação com relação ao valor da remuneração e também as condições de trabalho. Nós vamos retirar informações dessa tabela para colocar em prática na aula de hoje. E aí muitos cálculos que já foram feitos, como variância, desvio padrão, a média, nós vamos pegar os dados prontos para colocar em prática aqui, só que para trabalhar a estatística inferencial. Vamos ao nosso resumo aqui para analisar os dados, então o foco é na estatística inferencial, parte 1, teleaula número 3, vendo aqui noções de probabilidade, distribuição de estimadores aqui, que são aquelas estimativas feitas, e também trabalhar o teste de hipóteses durante a nossa aula. Também é interessante a gente fazer uma contextualização aqui para entender o seguinte: nós vamos mensurar as chances de ocorrerem erros e também acertos nas tomadas de decisão. Mensurar a chance de determinado estimador pertencer a um intervalo e também fazer o levantamento de hipóteses. Então, lembrando, a gente está com o nosso foco sempre aqui na parte empresarial, então a gente está analisando dados da empresa M, e aí com base nessas informações é que a gente vai tomar as nossas decisões aqui referente aos levantamentos de cálculos que a gente faz, se é média, se é moda, se é mediana, evolui, coeficiente de variação, variância e também desvio padrão. Evoluindo um pouco mais, a gente vai trabalhar a questão dos erros aqui, a média, o tamanho do erro que essa empresa ela quer entender. Quando a gente pensa em dados estatísticos, a gente tem lá a informação de uma pesquisa eleitoral. Então, o valor é informado do candidato que tem uma probabilidade de vencer, mas existe uma margem de erro de 2 pontos acima ou abaixo, 1 ponto acima e abaixo. A gente quer calcular o tamanho desse erro utilizando a estatística inferencial. Continuando com os dados da nossa aula, dentro dessa probabilidade, nós vamos... Algumas perguntas que podem ser levantadas aqui. Primeiro, qual a chance de você ser atingido por um raio? Então, qual a chance desse raio cair 2 vezes no mesmo lugar? Qual é a probabilidade de você ganhar o prêmio da loteria? Então, são questões que podem ser tratadas através da estatística inferencial, fazendo esses levantamentos. É claro que, para isso, nós precisamos de dados básicos, que nós já vimos, e nós vamos reforçar isso. O que é amostragem? Nós temos lá a nossa população, com todos os elementos da população, e eu tenho uma amostra, que seria só uma parte dessa população, e essa amostra vai ser representativa, ela vai representar toda a minha população. Métodos tabulares e gráficos, nós vimos aquela intenção de apresentar dados de uma forma intuitiva e bem fácil entendimento. Vimos média de posição, envolvendo média, moda e mediana, e dispersão, coeficiente de variação, variância e desvio padrão. E cálculo de porcentagem, é claro, seriam os conhecimentos básicos aqui e as noções aqui de aritmética. Aritmética básica também, que seria as nossas transformações e os dados que a gente usa durante a aula. Quais ferramentas são necessárias para que uma tomada de decisão ela seja feita com margem de segurança? Então, essa é a nossa pergunta para nossa aula. A gente vai ter que utilizar esses dados, fazer todo o levantamento, fazer os cálculos, e quando eu vou tomar minha decisão, que tem que ser rápida, até por uma questão da mudança do cenário que acontece todos os dias, e essa decisão eu quero tomar em um levantamento que eu fiz e eu tenho certeza que esse dado está correto. Noções de probabilidade. Como entender a probabilidade de um determinado evento acontecer? E aí a gente vai fazer o levantamento aqui de algumas questões que são possíveis e outras que são favoráveis. E eu trabalho uma razão. O que é a razão? Seria a divisão entre esses
dois valores e apresenta um dado que ele pode ser esse dado em número decimal, geralmente ele é apresentado em porcentagem. Qual a probabilidade de, dentro de uma caixa que tem várias bolinhas lá, amarelas, vermelhas e azuis, a probabilidade de eu retirar uma bola amarela, de retirar uma bola azul sem fazer a reposição. Então, várias perguntas que podem ser feitas quando a gente pensa em probabilidade. Só que a gente vai trazer isso para a empresa M. Então, vamos analisar os dados. A nossa tabela aqui, que você tem acesso na página 77 do livro, é interessante que você faça a leitura da unidade 3 para vir para a nossa aula. Empresa M, quais as variáveis que nós estamos analisando? Idade, peso, altura, sexo, cor dos olhos, cor da pele, satisfação aqui com relação ao emprego e também as condições e valores de salários. Eu tenho algumas setas aqui, já vou explicar para você do que elas se referem. Para que isso possa acontecer, eu vou te mostrar o meu enunciado aqui. Considerando essa figura anterior, que é a nossa tabela, qual a probabilidade de, em um sorteio, ao acaso aqui, selecionarmos um funcionário da empresa M que possua uma altura maior ou igual ao 1,80 m e menor que 2 metros? Então, é esse valor que a gente está analisando. Então, voltando para a tabela, essas alturas são 1,85 m, 1,81 m, 1,80 m, até porque ele está dizendo que é igual ou maior. Então, entre 1,80 m e 1,88 m, que são valores menores aqui que 2 metros. Então, eu tenho 4 possibilidades. E aí eu venho para cá, eu tenho aqui o meu N-alfa, que seria 4, que seriam os casos favoráveis, que a gente vai colocar N-alfa 4 possibilidades. E o N-ômega aqui seria 20, porque eu tenho 20 funcionários na empresa. Então, seria os meus casos possíveis de 20. Então, eu faço 4 dividido por 20, que vai dar 0,2, ou seja, 20%. Denotando aqui x pela variável altura e x minúsculo aqui pelo ponto amostral, podemos simbolizar essa probabilidade de ocorrência da seguinte forma. Então, você pode verificar isso no exercício. Probabilidade do evento acontecer. O valor de x, ele tem que ser maior ou igual a 1,80 m e tem que ser menor ou igual a 2 metros. Nós vimos 4 casos favoráveis e 20 casos possíveis aqui. Então, a probabilidade da gente sortear essa pessoa que tenha uma altura maior ou igual a 1,80 m e menor que 2 vai ser de 20%. Então, bem simples para a gente encontrar esse valor. É só eu analisar o que aconteceu ali. Eu tive que fazer todo um levantamento, montar lá os meus dados brutos, que é da forma que eu fiz essa coleta de dados, e depois eu organizo. Quando eu organizo esses dados, fica muito mais fácil para eu chegar realmente nesse resultado. Então, verifico lá o que é possível, o que é favorável, faço uma divisão e determino o meu percentual. Só que existe uma outra possibilidade que seria utilizando a curva de distribuição normal, que é também uma parte da nossa aula, entender como essa curva em formato de sino, ela pode colaborar também para que essas informações elas sejam apresentadas. Vamos conhecer a nossa curva de distribuição normal. Então está aqui, curva normal. Linha contornando os pontos obedece uma regra matemática dada aqui por uma função. Então, eu tenho os pontos aqui, que eles estão aqui já organizados, né? Se eu quiser fazer uma análise desses dados aqui, eu vou pensar o seguinte. Primeiro, que esse aqui a gente vai conhecer como diagrama aqui de dispersão. Tem os dados dispersos, só que a gente está agora organizando. Essa aqui é a minha curva normal. Ela tem um formato de sino, aqui, chamada de curva de Gauss também. Se eu tivesse que analisar isso aqui, questão de probabilidade, frequência das alturas de uma amostra de 167 aqui da empresa M. Então, olha aqui, a minha altura 1,75 é a que aparece com maior frequência aqui, então eu posso dizer que a maior chance de escolher alguém aqui com uma altura aqui seria alguém que tem a altura de 1,75 m, porque eles aparecem aqui com uma maior frequência. Para resolver esses exercícios, nós vamos utilizar também a nossa letra grega aqui, que vai ser a média, e vamos utilizar também a variância. Colocando elevado ao quadrado aqui vai ser variância, e sem o quadrado é o nosso desvio padrão, que pode aparecer aqui nas nossas fórmulas. Outro detalhe também da nossa curva de distribuição normal, eu trouxe um quadro aqui para vocês analisarem. Então, dentro dessa curva aqui, olha, eu posso verificar vários dados. Então, tenho a base, eu gero minha curva, e talvez eu queira os dados relacionados a esse intervalo. Ou pode ser que eu gere a minha curva, e quero saber somente esse dado que está nesse espaço aqui.
Então, o que eu faço? Eu faço um cálculo, descubro quanto é esse valor e depois eu vejo a diferença sobre esse resultado que está sobrando aqui, que é o que a gente vai fazer na aula. Para isso, nós vamos ter as tabelas. Quais são as tabelas, professor? Tabela Z e tabela T. Então, nós vamos começar com a tabela Z e depois vamos verificar a tabela T Student. Então, como é que a gente como vai funcionar essa nossa verificação? Primeiro, eu vou transformar esse dado, eu vou ter uma fórmula para transformar os dados do exercício dentro da tabela. Qual vai ser a fórmula? A fórmula vai ser Z, eu vou mostrar daqui a pouquinho de novo. Z é igual a variável menos a média dividido pelo desvio padrão. Aí eu venho aqui e faço uma ligação. Vamos dizer que o meu valor aqui seja 1,7. Então eu venho aqui e pego menos 1,7. Eu pego o menos 1 aqui e o 0,7 está aqui. Eu vou unir esses dois valores, então o dado que eu estou procurando vai ser esse 0,045. Ou o exercício, ele pode apresentar o dado, ele vai falar lá, ó, o valor que você precisa encontrar é o 0,212. E aí eu vou unir os meus valores, que vai ser menos 0 aqui, esse 8, aí o meu valor aqui vai ser 0,8, o valor que eu estou procurando. Então a gente vai determinar esses dados utilizando a tabela, mas fica tranquilo, eu vou mostrar para você passo a passo. Primeiro, nós vamos ter que fazer um cálculo. Depois, esse valor, nós vamos lá na tabela encontrar a coordenada horizontal e vertical. Essa coordenada é que vai dar base para a gente colocar na fórmula de erro e também o tamanho do nosso erro da empresa. Representação de variáveis, vamos resolver a nossa primeira SP, nossa situação problema aqui. Vamos analisar o nosso enunciado e com base nele a gente vai direcionar aqui para ver de qual forma a gente vai poder resolver esse assunto. O que a gente faz durante as aulas? A gente vai descobrindo ferramentas e essas ferramentas a gente utiliza para resolver cada um dos exercícios. Vamos aos dados. Eu tenho aqui, ó, com base em uma amostra de funcionários da empresa M, é possível medir a chance de sortear um funcionário da empresa e esse ter sexo masculino. Então, uma pergunta aqui. Ou então, qual é a chance dele pesar 70 quilos ou mais? É isso que a gente vai analisar. Então, nós vamos utilizar para essa nossa informação, vamos representar aqui as variáveis sexo e peso, respectivamente por x e y, considerando os eventos. Então, vamos aqui. Primeiro, a nossa variável A, funcionário sorteado ser do sexo masculino. Probabilidade de A, x igual a masculino. O número de homens da amostra, também nós vimos isso na nossa tabela, nós temos 11 homens e um total de 20 funcionários. Então, minha probabilidade de selecionar esse funcionário para que ele seja do sexo masculino vai ser 11. Esse 11 aqui são os números favoráveis e esse 20 aqui, os números possíveis. Então, faço 11 dividido por 20, que vai dar 0,55, ou seja, 55% seria a nossa probabilidade de fazer essa verificação e encontrar lá alguém que tenha o sexo masculino. Então, tenho 11 num total de 20, vai dar 55%. Então, perceba, antes a gente utilizou gráficos para mostrar isso, depois utilizamos média, moda e mediana, agora utilizando a estatística inferencial. Essa seria a forma com a probabilidade. Mas qual seria a fórmula utilizando a curva de distribuição e aí com dados mais apurados aqui? Porque agora ele quer saber, esse funcionário que ele tenha, pode ser 70 quilos ou mais, ou 80 quilos ou mais. Dentro dessa pergunta, vamos analisar as informações. Vamos lá para a nossa variável B. Então, o que ele quer saber aqui? Ó? Na B, um funcionário sorteado ter 70 quilos ou mais, tá? Então, a probabilidade de B, então P é igual a Y, e esse Y tem que ser maior ou igual a 70 quilos. Então, nós temos a probabilidade de B, quando aparecer esse Y com um tracinho N aqui, vai dizer que a gente tem que utilizar a estrutura lá da nossa curva de distribuição normal. Aqui nós temos a nossa média e a variância. Temos também, já em dados levantados, que a média dos pesos era 76,05, a variância também era 137,09, e para lembrar, para encontrar o desvio padrão, eu faço raiz quadrada da variância.
Raiz quadrada de 137,9, desvio padrão, 11,7. Só que para resolver a estatística inferencial, nós vamos trocar esses símbolos. A nossa média aqui vai passar a ser o mi, a nossa variância vai ser o alfa aqui elevado ao quadrado e depois nós vamos ter o desvio padrão aqui. A gente vai trocar as letras aqui para colocar dentro das nossas fórmulas. Percebam que os valores continuam sendo os mesmos e aí nós vamos para o cálculo. Então vai funcionar assim, ó. Assim, a probabilidade de B, em que eu quero o y maior ou igual a 70, eu vou utilizar 1 menos esse resultado. Aí você me pergunta, professor, por que a gente vai utilizar esse número 1 aí para resolver? Porque a nossa curva de distribuição, ela tem um espaço que daqui até aqui equivale a 100%. A gente divide em duas partes, em que essa parte aqui nós temos 50% e esse lado também eu tenho 50%. Então quer dizer que esse total equivale a 1. O que eu quero seria tudo isso menos o valor que eu vou determinar, ou seja, 1 menos o valor aqui agora, o y, eu já vou transformar em z. Como que eu faço a transformação? Utilizo a fórmula. Z é igual a variável menos a média dividido pelo desvio padrão. É por isso que eu preciso desses valores para resolver essa transformação. Vou transformar o y em z para ir para a tabela. Tá, ele está perguntando aqui qual é a minha variável. A variável é 70. E qual é a minha média? A gente acabou de ver no slide anterior, 76,05. E qual é o meu desvio padrão? 11,07. Resolvendo tudo isso aqui, é claro, utilizando a matemática básica, eu faço a subtração, depois eu faço a divisão, vai dar 0,5. Isso na tabela, esse 0,5, a gente vai dizer que ele vale 0,309. Como é que a gente encontrou esse valor? Tá fácil aqui, olha, 0 está aqui e o 0,5 está aqui em cima, tá? E ele é negativo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou unir isso aqui para encontrar uma coordenada, vem até aqui. O valor que eu tenho central aqui, 0,309. Qual a tabela que eu estou utilizando? Tabela Z. Então, o valor que eu estou procurando, 1 menos esse valor aqui, equivale a 0,309. Agora, eu só preciso resolver e colocar isso na minha tabela. Então, grava aí. O valor que eu estou procurando é 0,309 dentro da tabela Z para utilizar a minha curva de distribuição normal. Então, a probabilidade de B vai ser 1 inteiro, quer dizer, toda a minha curva, menos a probabilidade de Z ser menor ou igual aqui ao valor de Z. Ou seja, 1 menos o valor que a gente encontrou lá, que é o 309. 1 inteiro menos 309 vai dar 0,691. Ou seja, 69,1%. Então, olha, a probabilidade de sortear um funcionário do sexo masculino na empresa é de 55%, a gente já viu, fácil. E de ele ter 70 quilos ou mais é de 69,1%. Professor, mas eu não entendi como isso vai ser mostrado na minha tabela. Então vamos lá. Lembra que a gente calculou aqui, vamos pegar essa curva, dividir ao meio aqui. A nossa média, quanto que é a média dele? É 76,05. A nossa curva, ela tem um espaço que vai daqui até aqui, que equivale a 100%. 100%. Ou seja, eu tenho 50% aqui desse lado e tenho 50% aqui desse lado. O cálculo que eu fiz para demonstrar aqui o valor até 70 quilos, ele vai ser 0,309, então dentro da minha tabela aqui, 69%, eu vou dividir, colocar um espaço aqui. Nesse espaço, eu vou ter o 0,309, que nós encontramos na tabela Z, porque esse valor aqui representa os 70 quilos. Nós fizemos o cálculo. Só que ele quer saber de 70 ou mais. Por isso, os valores que eu estou procurando são valores acima desse 0,309. Então, vai ficar nessa outra parte da tabela. Por isso que eu vou fazer 1 menos 0,309, que vai dar 69,1, 69,1%. Então, é 1 inteiro, que é toda a tabela, menos o espaço aqui que vai até 70, para que eu tenha o valor superior, mais, ou melhor, aqui, entre 70 ou mais, e a gente apresenta aqui, utilizando a nossa tabela de distribuição normal. Então, o que a gente precisa entender? Eu encontro a minha variável, mostro lá na tabela, existem várias possibilidades, a gente não consegue generalizar. Sempre vai ser assim, professor? Depende do que o exercício quer. O que ele está pedindo ali, a gente encontrou 70, só que ele quer o valor 70 ou mais, então é o espaço
que sobra da minha tabela, por isso que a gente fez esse cálculo. Vamos lá, distribuição de estimadores. Vamos fazer a resolução dessa atividade agora, que a gente vai envolver conceitos, então são muitas informações, então a gente já vai começar para mostrar para você, passo a passo, como esses dados eles são apresentados. Então vamos lá. Primeiro, seja uma variável, aqui está dizendo que a gente vai ter que utilizar a curva de distribuição. Está mostrando a nossa média, está dizendo que a variância é 4. Então o enunciado já está dando esse dado. Observada dada a população de precisão. Eu quero uma precisão de 95%. Qual é o erro máximo? Então vamos ter que utilizar a fórmula do erro aqui, que cometemos ao estimar a verdadeira média dessa população com base numa amostra de tamanho 30. Lembra, a gente utilizou aquela amostra estratificada de tamanho 30. Então eu quero aqui uma precisão de 95%. Tá, como é que te mostra isso? A gente vem aqui, gera uma curva de distribuição normal, que está aqui. Eu quero uma precisão de 95%. Então eu coloco 95% aqui, que é a minha média. E aí eu vou ter que fazer alguns cálculos. Primeiro, ele já está mostrando lá que esse aqui ó, é o nossa fórmula do erro. Professor, eu tenho que decorar essa fórmula do erro? Não, a fórmula do erro ela é dada para você. Então você tem que fazer o seguinte, é encontrar os valores e colocar na fórmula. Eu tenho lá a variância que é 4, ele já deu esse valor, é só colocar aqui. O tamanho da amostra são 30, só colocar no lugar do N. O Z lambda, eu não sei, esse aqui eu tenho que calcular. O meu Y é igual a 95%. Por que 0,95? Porque eu tenho que pegar o 95 e dividir por 100, que vai dar 0,95. Vindo aqui para a nossa tabela, 0,95. Lembra que eu falei que todo esse total aqui da nossa tabela, ele equivale a 100%. Então, eu vou fazer 100, está aqui em cima, ó, 100 menos 95 vai ser igual a 5, que eu vou distribuir nos dois lados aqui. Então, desse lado aqui, eu tenho 2,5 e desse lado aqui eu tenho 2,5. O que ele quer saber? Ele quer o valor, esse valor aqui, que é o valor de ZY. Então, quando ele quer esse valor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar esse dado e depois determinar essa outra informação aqui, ó. Então, eu tenho 95 mais esse 2,5 aqui do outro lado. Tá, eu tenho todos os lados, todas as informações na minha tabela, tenho a minha fórmula do erro, que a fórmula vai ser mostrada para vocês. Todos os dados que eu tenho para colocar nessa fórmula também vai ser apresentado. Eu preciso agora gerar a minha fórmula, a minha tabela para saber qual vai ser a minha precisão, se vai ser de 90 ou 95, e substituir esses dados na fórmula e depois levar para a tabela. É uma coisa um pouco detalhada aqui. Então, deixa eu te mostrar aqui a continuação. Vamos lá. Por que eu estou fazendo aqui 0,025 mais 95? Lembra que a nossa tabela aqui, o espaço que eu estou procurando é o que está aqui, ó, em linha horizontal? Então, eu tenho que somar esse 95 mais esse 2,5. O 2,5 aqui, ó, dividido por 100 é 0,025. Então, eu somo o espaço que eu quero, que é o 0,975, e eu estou dizendo que esse valor é igual a 1,96. Professor, mas como é que chega nesse valor aqui de 1,96? É simples. Olha, 0,975, que é a soma dos dois valores, eu venho aqui na tabela, ó, encontro o valor mais próximo. Até tem um valor aqui redondo, 0,975. Vejo quais são as coordenadas dele. Desse lado eu tenho 1,9 e desse lado eu tenho 0,6, ou seja, 1,96, que é o valor. Esse valor é o valor do Z lambda. É o Z lambda que eu preciso para fazer todos os meus cálculos aqui. Agora, o que eu faço? Eu já tenho a minha variância, que é 4, o tamanho da minha amostra, que é 30. O Z lambda eu não sabia quanto é que era, agora eu já encontrei, através da minha tabela aqui, ó, tabela Z. Agora eu venho aqui e coloco o Z lambda, é 1,96 elevado ao quadrado, faço todos os cálculos e determino que o meu erro aqui vai ser no máximo de 0,72, se eu utilizar essas informações aqui com precisão de 95. Vamos para a letra B. Seja variável x, usar a curva de distribuição. Agora a gente vai repetir a mesma coisa, tá? Só que um pouquinho diferente, variância, e aqui eu tenho a minha variância que é 4.
A minha precisão agora vai ser de 90, vai mudar a nossa tabela. Qual é o tamanho da amostra que deve ser coletada aqui para que o erro máximo seja de tamanho 1? Então já é um exercício diferente, ele já está apresentando aqui o tamanho do erro que a gente vai ter que precisar. Então o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou ter uma fórmula que vai mudar, que ela era a fórmula do erro, agora eu vou ter uma fórmula do tamanho da minha amostra. Mas ele já está dizendo que o tamanho do erro que ele quer vai ser o número 1. Então você tem uma fórmula que ela vai ser informada durante uma avaliação e você vai ter essa fórmula de repente para tomar uma decisão na empresa. Vou ter que fazer o mesmo procedimento, encontrar lá na minha tabela Z qual o valor do Z lambda e depois fazer colocar esse valor dentro da nossa fórmula. Então, vou te mostrar, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, mudou, tá? A nossa precisão agora é 90. Então, se eu pegar 100 menos 90 vai dar 10, divido por 2. Cada espaço aqui tem 5. Então, o espaço que eu quero é esse valor aqui, 5. O que eu vou somar? Eu vou somar 90 mais 5. Então, olha, o 90 equivale a 0,9, o 5 é igual a 0,05. Somando vai dar 0,95. Que eu tenho que encontrar esse valor lá na nossa tabela. Ó, 0,95, a gente está dizendo que o Z lambda é igual a 1,65. Vamos ver? Ó, 0,95, vem aqui na tabela, o número mais próximo aqui é 0,9505. As extremidades, ó, 1,6 e 0,5, ou seja, 1,65. Só transferir o valor, esse aqui é o valor do Z lambda, 1,65 elevado ao quadrado, variância é 4. O erro, ele falou que é 1,2, então eu tenho aqui a resolução, vai dar 10,89, ou seja, 11. O que é esse 11? Esse 11 quer dizer que o tamanho da minha amostra, quer dizer que para eu ter um erro de tamanho 1, eu preciso ter uma amostra de 11 funcionários. Se eu pegar 11 funcionários, dentro dessa expectativa, o meu erro vai ser de tamanho 1. Ou seja, eu tenho mais um dado aqui, agora já é uma exigência da empresa, eu consigo fazer levantamento utilizando a nossa tabela Z. Daqui a pouco a gente vai utilizar novamente essa tabela com vocês. Vamos calcular o erro. Então, para calcular esse erro, novamente, a gente vai nos reportar lá a fórmula do erro. Lembrando que é um cálculo que, antes do que a gente está fazendo aqui, que é colocando os nossos resultados dentro de uma fórmula, já houve todo um processo. Nós já calculamos a nossa média, já calculamos a variância, já calculamos o nosso desvio padrão. E o exercício ele também vai trazer alguns dados. E aí eu tenho que pensar o quê? Tenho que pensar numa curva de distribuição normal. E depende muito do que o exercício está pedindo. Se é uma margem de erro de um determinado tamanho, ou se ele quer que tenha uma precisão de 95, de 90, não importa. A gente precisa saber qual vai ser o pedido para a gente colocar isso em prática. Vamos analisar os dados desse exercício. Então eu tenho aqui, ó, com a probabilidade de 95% de acerto. Então, a gente está vendo que essa tabela ela vai ter lá uma curva lá de 95. Qual é o erro máximo que estamos cometendo ao aproximar a média do peso dos funcionários aqui em 76,05? Ok? Então, a gente tem que calcular esse erro agora. Qual deveria ser o tamanho da amostra para que o erro ele fosse de no máximo 2 quilos aqui, ok? Então, o que a gente tem que fazer aqui, nós temos uma precisão de 95, ele está dizendo aqui que vamos aproximar esse peso a 75,5 aqui e o erro máximo vai ser de 2 quilos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai trazer isso para a tabela. Está chegando as informações aqui dos alunos, que realmente é um exercício que vai exigir um pouco mais. Realmente, é um exercício que a gente está utilizando uma curva de distribuição normal, nós estamos utilizando uma tabela para fazer isso, mas ela tem um pouco desvinculado da nossa segunda aula. A gente pega os valores de lá e traz para cá uma outra possibilidade de resolução. Quais são os itens que a gente está utilizando? A nossa fórmula, que é uma fórmula do erro,
a curva de distribuição normal e a tabela. Eu tenho que fazer uma ligação desses três valores. Então, a gente espera que até o final da aula a gente vai fazer alguns exercícios aqui, até a nossa resolução da atividade é relacionada a exercício envolvendo a tabela, então vamos ficar bem atento ali, aos poucos a gente vai entrando aqui nas informações. E é claro que apareceu a dificuldade, interessante é rever a aula, refazer os cálculos e também eu preciso fazer a leitura da unidade número 3 do livro para vir para a aula, porque senão chegar aqui realmente a gente não tem nem como formular uma pergunta. Então vamos continuar aqui o nosso dado, a gente vai fazer sempre um passo a passo aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem. Então aqui, ó, não temos a variância populacional. Então nós vamos utilizar a variância aqui como estimativa do desvio padrão. Então esse cálculo aqui da variância também já apresenta no livro, né? Essa variância ela já foi calculada. Lembrando que a gente utilizou lá a medida dos valores dos quadrados para chegar nesse dado. Então nós já temos a nossa variância, que é 137,9, o tamanho da amostra, quantos funcionários nós temos, que é 20. O Z-lambda, eu sei? Não, nós precisamos determinar aqui. A nossa precisão vai ser de 95%, ou seja, 0,95, e nós vimos no slide anterior que esse 0,95 aqui equivale, na tabela Z, equivale a 1,96. Vamos ver isso novamente aqui para você entender. Então, eu gerei a minha curva de distribuição, eu quis uma precisão aqui de 95%, ou seja, cada lado aqui, nos cantinhos aqui, eu tinha 2,5, mais 2,5, que vai dar 5, mais 95 dá 100. Então, eu quero somente esse espaço. O que eu tenho que somar? Eu tenho que somar esse 0,95 mais o 0,025. Se eu somar esses dois valores, vai dar quanto? Vai dar 0,975, que eu tenho que encontrar aqui na minha tabela. Ó, 0,975 na tabela Z, eu verifico as minhas extremidades. Quais são? 1,9 e 0,6, ou seja, 1,96. Repetindo aqui o dado que nós vimos no nosso slide anterior. Colocando isso da nossa fórmula do erro, olha aqui. Então, ó, o Z-lambda é 1,96. A gente acabou de calcular, elevado ao quadrado. A nossa variância também é o dado que o exercício ele precisa apresentar, 137,9, dividido pelo tamanho da amostra, que é 20. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho um total de 5,15. Portanto, como a amostra é de tamanho 20, nós estamos cometendo um erro de 5,15 quilos aqui, com 95% da probabilidade. Então, eu levantei o meu dado, eu apresentei o tamanho da minha dificuldade, também mostrei lá o tamanho do erro que a gente está precisando, vi qual é a minha variável, e aí esses dados já estão prontos, já foram levantados. O que eu tenho que fazer é, realmente, gerar minha curva de distribuição, entender quanto que esse valor vale, porque é o que ele quer acima dos 2,5%, então tem que somar esses dois dados. Levo para a tabela, descubro qual vai ser o meu Z-lambda e venho e coloco na fórmula. O valor que eu tenho ali, realmente que é 5,15, que é o tamanho do erro que a gente tem em fazer essa verificação. Vamos lá para o nosso ponto B. Agora eu quero um erro máximo de 2 quilos. Então, ó, isso aqui é uma repetição do que a gente viu no exercício 1. Agora, esse erro 2 aqui, ó, vai ser de 2 quilos, então no lugar do erro eu vou colocar o número 2. Z-lambda, 1,96, a gente acabou de encontrar, elevado ao quadrado. E a variância? Também o exercício já passou lá, que era 137,9. Eu tenho que elevar ao quadrado, depois fazer a multiplicação, vai dar esse 529,77564. Dividido por quanto? 2 ao quadrado, que é 4. Resolvendo, vai dar 133. O que quer dizer esse 133? Se coletarmos uma amostra de 133 indivíduos, cometemos um erro máximo de 2 quilos dentro de uma estimativa aqui da nossa média. Então, olha, 2 exercícios para você entender que eu posso calcular o tamanho do erro e depois eu posso determinar o tamanho do erro que eu quero para saber quantos indivíduos eu tenho que coletar para que esse erro aconteça.
exercício, nosso momento de interação. O exercício da interação é bem simples. A gente traz o enunciado aqui, já tem um valor aí para você fazer uma análise e também dar uma olhada no que você entende, se está bem clara essa informação, e depois a gente volta aqui com os comentários. Vamos verificar o enunciado. Eu tenho uma relação aqui, ó. A tabela a seguir, relativa ao ano de 2019, mostra a preferência de algumas pessoas em relação a 3 marcas, marca A, B e C. Preferência da marca A, nós temos 2.500 pessoas, B, 1.150, letra C, 2.350. Considerando a tabela apresentada, o correto é afirmar que, se uma pessoa tivesse sido selecionada ao acaso, a chance dessa pessoa preferir a marca B seria de quanto? Então, nós temos as alternativas aqui, inferior a 20, superior a 20, inferior a 38, superior a 20, inferior a 42, superior a 38, inferior a 42, superior a 42%. Então, vou deixar você analisar como esse exercício foi desenvolvido. Se você entendeu, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui para a gente no chat. E aí eu venho para comentar o passo a passo, como esse valor ele foi realmente gerado. Muito bem, vamos analisar aqui os nossos dados até para justificar o valor que foi encontrado. Vamos voltar para o nosso exercício. Primeiro, a gente tem que analisar novamente aqui o nosso enunciado, que ele está dizendo que a probabilidade de a gente escolher alguém que prefira a marca B, quantas pessoas escolheram a B? 1.150. Se a gente somar todo mundo aqui, vai dar um total de 6.000 pessoas. Então, a nossa razão vai ser a seguinte. Nós vamos colocar aqui 1.150, que são os casos favoráveis de B, e os casos possíveis são 6.000. Fazendo a divisão, vai dar 0,1917. É claro, a gente tem que multiplicar isso aqui por 100, que vai gerar 19,17%, ou seja, inferior a 20%. A alternativa correta vai ser a nossa alternativa A. E aí nós temos aqui uma pergunta que vem lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Professor, o erro é a margem de erro? A gente pode pensar nessa informação que sim, é uma margem de erro. Só que em estatística a gente chama de tamanho do erro que essa informação ela pode estar apresentando. Vamos pensar que uma empresa ela precisa tomar uma decisão entre fornecer um equipamento para uma determinada empresa. E a empresa ela dá a informação lá que, vamos imaginar aqui, a maioria dos funcionários tem o pé no tamanho 40 e a gente tem o interesse em vender um calçado que tenha tamanho 40. Só que daí, essa informação da empresa, eu tenho que analisar se realmente ela foi correta, eu posso também verificar o tamanho do erro que pode acontecer quando eu tomo essa decisão. Seria algumas das tentativas, dentre várias, que podem ser utilizadas para uma tomada de decisão. Obrigado aí pela sua pergunta.
Teste de hipótese aqui para uma variância conhecida. Então, agora a gente passa por uma nova situação. Então, a gente vai ter alguns casos em que essa variância ela é conhecida, e em outros casos em que ela é desconhecida. Também vai trabalhar na mesma situação ali, trabalhar na questão do erro. A gente vai voltar às informações da tabela Z e vai aumentar mais um dado ainda. Quando ela é conhecida, a gente trabalha com a tabela Z, não tem problema. E quando ela é desconhecida, a gente muda a tabela e vai lá para a tabela T. É que existem vários detalhes que a gente só vai realmente atingir o maior conhecimento desses dados aqui pela prática. Vou ter que praticar mais para conseguir entender, né? Mostrando o exercício aqui, pronto, já consegui saber exatamente o que está acontecendo. Eu preciso refazer esses dados. Então, a gente deixou de trabalhar com a estatística de medida de posição e dispersão. Nós começamos um novo conteúdo, que é a estatística inferencial. É uma nova situação que trabalha outros dados. Só que ela depende de informações que são levantadas pela empresa, ou seja, todo o resumo e os cálculos para a gente poder colocar aqui nas nossas informações. Vamos analisar os nossos dados aqui. Então, nós temos a informação aqui de testar o nosso exercício, e para isso a gente vai ter que pensar em alguns passos para resolver. Então, nosso objetivo aqui de teste estatístico de hipóteses é, então, fornecer uma metodologia aqui. Temos mais uma pergunta que já a gente vai comentar, que nos permita verificar se os dados amostrais aqui, eles trazem evidências que apoiem ou não uma hipótese estatística formulada. Então, o que a gente pretende agora com esse novo dado? É ter um dado que foi, uma informação que foi passada pela empresa, e eu preciso confirmar realmente essa informação. E como eu evito esse erro, evito alguma decisão precipitada, eu faço o levantamento e, com base nesses dados, realmente eu consigo chegar aqui num objetivo. Estão perguntando aqui no chat, vamos parar um pouquinho, a gente conversa com vocês, não tem problema. Pessoal perguntando aqui, pode explicar melhor o Z-lambda? O Z-lambda é como se fosse uma variável. Então, foi montada uma fórmula, ele coloca Z e coloca um Y, que é o lambda, Z-lambda, porque ele está se referindo ao Y, que é a variável, e o Z é porque é da tabela Z. Por isso que a gente chama de Z-lambda, mas poderia ser Z-alfa, poderia ser Z-ômega, ZX, não tem problema. É que o Z é que vai reportar a tabela Z, que é essa tabela que a gente viu, que a gente tem que encontrar lá as coordenadas. Por isso que a gente chama de Z-lambda. Lambda é o Y, que é uma letra grega, que assim como a gente tem o alfa, tem o ômega, a gente tem o Y, que é o lambda. Por isso que é Z, tabela Z, e lambda, que é a nossa letra grega ali. Isso vai nos reportar a informação que foi encontrada lá na tabela. Mas poderia ser qualquer outra coisa. A gente podia colocar um X ou colocar um K, qualquer letra. Mas a fórmula em si, né, até deixando bem claro aqui que foi feito todo um estudo para chegar nessa convenção e determinar que é o Z-lambda, então a gente não vai interferir isso. Mas poderia ter sido uma outra informação, ok? Então, voltando ali para o que a gente está pensando aqui na nossa teste de hipótese, o que a gente vai analisar? Olha aqui. Primeiro, elaborar uma hipótese. Então, eu vou ter o H0, vamos conhecer o que é esse H0 aqui. É uma hipótese nula, sempre vai ser uma igualdade. E a hipótese H1, que é uma hipótese alternativa. E depois, no passo 2, vamos determinar a estatística teste. Olha o que vai acontecer. Está vendo aqui essa média, o tracinho N, quer dizer que nós vamos utilizar a nossa curva de distribuição novamente. Aqui nós vamos ter a média, vamos ter a variância e também vamos ter o tamanho da nossa amostra. Essas hipóteses aqui, nós também vamos entender durante o desenvolvimento do exercício o que seriam essas hipóteses. A hipótese de um evento realmente acontecer. Então, vamos imaginar que a empresa, ela apresentou um dado, ela está falando o seguinte, olha, a altura média dos funcionários da empresa é 1,75 m. Então, eu vou fazer os meus cálculos aqui, utilizando a estatística inferencial, para provar que esse valor é esse ou se for um outro valor. Aí, quando eu chegar no meu resultado,
eu vou ter uma região crítica. Vou mostrar para você daqui a pouco. O que é região crítica? Quando essa informação que a empresa passou, se estiver dentro da região crítica, eu vou refutar essa informação. Quer dizer, eu vou rejeitar. A informação que a empresa me passou aqui, ela não está correta. Então, todos os nossos cálculos é para tentar confirmar se o dado que foi apresentado por uma empresa realmente condiz com a realidade. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu posso fazer os meus cálculos ou então eu posso pegar essa amostra. Manda para mim a amostra dos 20 funcionários que eu quero fazer o cálculo aqui e quero realmente comprovar se esse valor está correto ou não. Continuando aqui os nossos outros passos. Vamos lá. Passo 3. Agora, nós vamos fixar um nível de significância de até 5%. Então, lá no final do exercício, se chegar o meu resultado até 5%, eu vou entender que o meu dado é significante. E escrever uma região crítica. De novo, eu vou fazer todos os meus cálculos ali e vou gerar duas regiões críticas aqui. Se esse valor que eu estou procurando estiver dentro dessa região crítica, digamos que a região crítica vai de 1 a 4. Se a nossa empresa da informação 3 está aqui dentro da região crítica, eu vou rejeitar essa informação. Se estiver nesse intervalo aqui, ó, que não é região crítica, eu vou aceitar. Quarto passo, calcular a estatística a partir da amostra, utilizando a média de conjuntos, e depois lá no final, o que eu vou fazer? Tomar a minha decisão. Quer dizer que eu, depois, no final, fiz todo o meu levantamento. Descobri que a empresa está correta. Levo lá para a mesa de negociações. Lá, olha, realmente a altura média dos funcionários é 1,75 m. A empresa toma a decisão se vai fornecer lá os uniformes ou equipamentos de segurança para essa empresa ou não. Então, fiz levantamento, eu tenho o quê? Um dado estatístico. Com base nesse dado, eu tomo uma decisão entre manter o meu negócio ou simplesmente eu mudo lá, eu não quero esse cliente, eu vou passar para um outro cliente aqui que tem uma informação aqui que é mais favorável para a empresa. Teste de hipótese, só que a nossa variância aqui, ela é conhecida. Então, novamente, nós vamos apresentar aqui quais são as fórmulas, quais são os passos para chegar nesse resultado e também vamos pegar valores que já foram calculados. Então, lendo a unidade 3 do livro, nós vamos apresentar aqui, ó, o desvio padrão dessa variável é 12. Onde é que está esse 12 aqui? Está calculado no livro, feito passo a passo, a gente vai pegar o valor pronto e vai só colocar aqui para trabalhar a nossa estatística inferencial. Então, vamos aos nossos dados aqui. Observe cada afirmação feita pela empresa M, que se trata aqui de uma suposição. Então, vamos supor que o peso médio dos funcionários é de 80 quilos. A altura média é maior ou igual a 1,70 m. Vamos chamar aqui X de peso, Y de altura. Temos aqui a nossa média de X, que a gente vai ser 80 quilos, e depois 1,70, que seriam 170 centímetros aqui. Podem ser traduzidas matematicamente como? Então, vamos chegar no nosso valor do problema 1. A empresa, nós vamos fazer um teste aqui, tá? A empresa M diz que o peso médio lá era de 80 quilos. Vamos calcular? Determine a estatística teste. Então, tudo isso aqui, ó, curva de distribuição normal. 80 vai ser o dado que eu preciso determinar aqui, que é a nossa média. A média é 80, que é esse valor que ele apresentou aqui. O desvio padrão. Professor, qual que é o desvio padrão do 80? Então, o desvio padrão desse nosso dado, o desvio padrão é 12, que já está calculado no livro, então você só vai retirar essa informação de lá. Desvio padrão é igual a 12, dividido por 20. O que é o 20? É o tamanho da amostra. Então, simplesmente eu vou ter aqui o valor 12 elevado ao quadrado é 144, dividido por 20 dá 7,2. Então, meu N aqui vai ser 80 da média e 7,2. Aonde é que eu vou usar isso? Então, olha, vamos colocar aqui o valor que a empresa passou dentro da curva de distribuição normal de 80. E aí eu tenho uma verificação aqui de 1%, que seria o nosso erro. Então, estou apresentando aqui 1%. Eu tenho que somar todos os outros valores que são referentes ao que sobra aqui. E como que eu faço isso? Na minha relação, então fiz todo o levantamento, eu trago aqui para meu cálculo na tabela Z. Meu cálculo do erro.
vai ser aqui a média. Quanto vale a média? 2,33. Professor, mas como esse 2,33 ele foi encontrado? Ou melhor, é o valor do Z. Feito assim, olha, quando a gente somou aqui o nosso valor, eu tenho esse espaço que equivale a 1%, então eu estou somando os 80 mais todo o meu resultado. 100 menos 1% vai dar 99%. Então, esse 99%, eu estou trazendo aqui, ó, 99%, nós vamos lá para a tabela Z, encontrar o número mais próximo a 99%, ele está dizendo aqui que é o 2,33. Então, vamos na câmera de documentos para te mostrar como isso é feito. Olha aqui, tabela Z, o nosso padrão tudo certinho, ele está dizendo lá que o meu valor é 99%, o valor mais próximo está aqui, ó, 0,99%. Ok? Nas extremidades eu tenho 2,3 aqui e subindo aqui eu tenho o 0,3, ou seja, 2,33. Então aqui eu tenho a primeira casa, o primeiro número inteiro é a primeira casa decimal, aqui a segunda casa decimal, 2,33. É isso que a gente está apresentando aqui no meu resultado, ok? Então o que você precisa saber por enquanto? O que você precisa entender é que eu encontrei esse valor na minha tabela, é um teste bilateral. O que é um teste bilateral? Eu tenho que encontrar o valor positivo e o valor negativo dessa minha variável Z. Então, utilizou o negativo, que vai ser menos 233, eu vou utilizar a fórmula também para mais 233. O que eu tenho que fazer é só substituir os valores que foram apresentados dentro da minha fórmula do erro aqui. Vamos lá, vamos analisar essa informação. Então, ó, descobri. Primeiro eu vou utilizar o menos 233 que a gente encontrou na tabela. Então, ó, 2,33 que é o valor do Z, essa aqui é a fórmula que a gente vai utilizar. X, C1, que seria o valor da nossa média, eu tenho o valor que eu preciso encontrar aqui, 80, que é o dado apresentado pelo exercício já, a gente já tem essa informação, que é a média apresentada, os 80 quilos, e depois esse 7,2 que a gente encontrou fazendo o nosso cálculo. Lembra, a gente calculou lá 12 elevado ao quadrado dividido por 20, que foi igual a 7,2. A gente está colocando aqui dentro da fórmula, que é o tamanho da amostra. Agora faz a multiplicação cruzada. Multiplica esse vezes esse vezes esse. XC1 menos 80, que vai dar aqui, esse valor que eu preciso encontrar, tá? E 2,33 vezes raiz quadrada de 7,2. Faça um passo a passo. Agora é álgebra para resolver isso aqui, vai dar 73,75. Então eu descobri primeiro a minha região crítica 1, 73,75. Lembra, a gente tem que dois cálculos, uma região crítica ela é 73,75. Vamos agora calcular a outra região crítica, que é essa aqui, para isso nós vamos utilizar o 2,33 positivos. Também a mesma forma, vamos só colocar isso dentro da nossa fórmula aqui, multiplica cruzado, leva o passo a passo, a outra região crítica que eu tenho é de 86,25. Lembra que a empresa falou que a média ela era 80? Então olha aqui, o X, a média na região crítica, é menor ou igual a 73,75. Menor que 73,75 seriam esses valores que vão estar aqui, 73,75. Ou maior que 86,25. 86,25. Então, são os valores para lá e para cá. Quer dizer que esse 80 não está na região crítica. O que quer dizer que, no meu relatório, eu vou dizer o seguinte, ó, portanto, considerando que a empresa N, que é a nossa empresa que vai fazer a verificação lá dos dados, tendo os acessos aos dados, o nível de significância de 2%, lembra, por isso que a gente gerou a curva de distribuição normal e eu fiquei com 1% desse lado e 1% aqui, 1%. E aí o que sobrou aqui era equivalente a 99% que eu levei lá para a minha tabela. Não há indícios suficientes para que ela consiga refutar, ou seja, rejeitar a informação da empresa M que o peso médio dos funcionários é igual a 80 quilos. Então chegamos aqui à nossa primeira informação. A próxima, problema 2, está dizendo aqui que a média é 170 centímetros, o procedimento é o mesmo, média 70,
O desvio padrão calculado para essa média é de 8. Então, eu tenho 8 ao quadrado, dividido por 20, que vai dar 3,2. Vem aqui, o meu nível de significância aqui vai ser de 2. Então, dentro da minha tabela, o que eu vou fazer? Eu vou determinar aqui 98%, ok? Entenda, ó, 2% está aqui, o que sobra é 98%. Então, está aqui, 98%. Mais próximo na tabela vai ser o 205. Vamos voltar na tabela para encontrar esse valor 978. Voltando aqui, olha, 978 eu estou mostrando, as extremidades eu tenho 2 e a outra extremidade aqui, 5, ou seja, 205. Como ele quer só um valor igual, então eu vou só utilizar esse 205 negativos. Também faço multiplicação cruzada, resolvo passo a passo. A minha região crítica vai ser y menor que 166,33. Então, vamos lá, gerei a região crítica, tem que ser um valor que está aqui, 166,33, e a empresa passou um valor de 170. Ou seja, não está na região crítica. No meu relatório eu vou dizer o seguinte, ó. Considerando que a empresa N teve acesso aos dados, nível de significância de 2%, não há indícios para que ela consiga refutar, ou seja, rejeitar a informação da empresa M aqui, que a altura média dos funcionários vai ser de 170 centímetros, isso dentro da nossa informação. A gente vai detalhar um pouco mais esse dado que envolve a região crítica da empresa. Apresentou o dado, encontramos a região crítica, a gente pode refutar ou então aceitar a informação da empresa. Muito bem, teste de hipótese para uma média. Agora nós temos uma variância que é desconhecida. Vamos relembrar aqui a informação relacionada a uma variância quando ela é conhecida. Se ela é conhecida, eu tenho uma fórmula que ela é apresentada. Você não precisa se preocupar com a fórmula. Eu simplesmente tenho que saber quais são os dados que essa empresa ela tem como o nível de significância, qual vai ser também a precisão que ela quer desses dados, e aí eu só preciso gerar a minha curva de distribuição e levar para a nossa tabela. Então, a empresa, até então, ela tinha dado uma informação lá que ela teria os funcionários com um peso em torno de 80 quilos e altura com 1,70 m. Vamos imaginar que a nossa empresa seja uma empresa que fornece equipamento de proteção individual para várias empresas. Então, eu recebi esse dado, pego lá os dados da amostra e faço toda essa verificação. Então, eu faço cálculos e gero uma região crítica. Eu sei, esses dados já são dados mais apurados, já são dados mais minuciosos quando a gente pensa em estatística, já é uma estatística inferencial. Então eu gero uma região crítica. Quando eu vou tomar uma decisão com relação a esse dado, eu sei exatamente que a minha decisão ela está correta ou não. A empresa informou 80 quilos, eu verifiquei que não está dentro da minha região crítica, então realmente esse valor ele está correto, ele não vai ser refutado, ou seja, ele não vai ser rejeitado. Então eu sei que quando eu for fazer a verificação e também distribuir os EPIs para essa empresa, os funcionários têm 80 quilos, então eu não vou ter problema. E também a altura deles, digamos que eu vou fornecer roupas lá, macacões, alguma coisa do tipo, eu tenho que saber a altura média desses funcionários. Porque senão a informação chega, é uma informação errada, toma uma decisão, assino o contrato, começa a entregar os equipamentos e percebo que em algum momento tem uma variação ali. A empresa, se ela está realmente com essa ideia de fazer levantamento estatístico, ela quer precisão nas informações. Ok? Agora a gente mudou um pouquinho. Agora a nossa variância era desconhecida. Nós vamos mudar a tabela. Nós vamos agora para a tabela T. O que é a tabela T, professor? A tabela T é a tabela Student. Já usa um outro detalhe aqui, que são graus de liberdade, que também, é claro que a gente não vai entender agora no nosso primeiro contato, a gente precisa rever essa informação, fazer a leitura do livro para a gente fechar a ideia aqui do que seria essa informação. Então vamos aos nossos passos aqui para utilizar essa nossa inferência. Então aqui, ó, não iremos mais supor a variância populacional como conhecida aqui. Então, nós vamos ter, primeiro, a hipótese nula,
O que é essa hipótese nula? Aquela hipótese que nós recebemos da empresa. Vamos pensar assim, hipótese nula, sempre uma igualdade. E depois nós temos a hipótese 1, que é a hipótese alternativa. O que seria essa hipótese alternativa? Essa aqui, ela vai ser aceita, a hipótese alternativa, quando a hipótese H0 for rejeitada. Então, se a gente rejeitar a informação da empresa, eu utilizo a outra hipótese aqui, que seria a hipótese alternativa. Segundo passo, determinar a estatística teste. Galera, então, fica atento. Qual vai ser a nossa fórmula agora? Vai ser essa fórmula aqui, fórmula T. Como é que a gente calcula essa fórmula T? Simples também, ó, vai ter a média, vai ter o μ e vai ser a raiz quadrada da variância dividido pelo tamanho da amostra. Para isso, nós vamos utilizar aqui o V, que é da tabela, N-1. Professor, não entendi nada desse grau de liberdade. Funciona assim. Quantos funcionários tem na empresa? 20. Menos 1. Então, na minha tabela, eu vou lá utilizar o dado número 19. Deixa eu te mostrar a tabela T aqui na câmera de documentos, só para a gente alinhar aqui as nossas conversas aqui, para você entender um pouco mais o que seria essa tabela T e também quais são esses graus de liberdade. Então, eu tenho aqui ó, a informação, o V, tá vendo o V que aparece aqui, vai ser o quê? A quantidade de funcionários. Então, vamos imaginar que essa empresa ela tenha 10 funcionários. Então, eu vou utilizar o V9, que é 10 menos 1. E aí, eu verifico aqui qual o valor mais próximo do meu resultado e determino se é 2%, se é 2,5% ou se é 5%. Lembra, a nossa empresa ela quer um valor até de 5%. Então, essa tabela aqui vai ser a tabela utilizada para o nosso exercício, mas eu vou mostrar passo a passo para vocês também como isso vai ser analisado e como vai ser apresentado. Vamos lá para os próximos passos da nossa variância. Então, passo 3, fixar um nível de significância. A gente já determinou aqui que é de 5%, até 5%. Vamos escrever a região crítica, calcular a estatística utilizando essa fórmula, tá? E depois, quinto passo, tomar uma decisão com base no que foi levantado aqui e também para saber se está tudo certo. E utilizando a tabela T, nós vamos colocar em prática essa informação, mais uma tabela aí para você fechar o seu entendimento com a estatística inferencial, parte 1 ainda. Muito bem, testar a hipótese aqui em que a variância ela é desconhecida. Tá, vamos entender como isso vai se comportar aqui nos dados que vão ser apresentados pela empresa. A gente vai fazer essa verificação e no final o que eu faço? Sempre eu vou tomar uma decisão. Só que agora eu tomo decisão não é com base na minha intuição e também não são dados básicos, são dados aqui que foram levantados. Eu tenho uma fórmula que já foi pensada, já foi feito vários cálculos e através dela realmente eu chego no resultado ali que eu posso realmente dar andamento aqui à minha decisão. Vamos analisar os nossos dados. Então aqui nosso SP número 4, considerando que a empresa N, a nossa empresa, tá? Tem acesso aos dados amostrados aqui na tabela a seguir e ela consegue constatar se a afirmação da empresa M é verídica. Isso é, os funcionários possuem em média 80 quilos e a altura da média é maior ou igual a 170 centímetros, ou seja, 1,70 m. Qual é a tabela, professor? Essa tabela aqui, ó, ela está disponível na página 77 do livro de vocês, que tem todas as variáveis, ou seja, a amostra da empresa M. Tem aqui idade, tem o peso, a altura, sexo, cor dos olhos, cor da pele e a satisfação aqui dos funcionários. Então, ela tem acesso a essa tabela. Nossa empresa tem acesso a essa informação. E a empresa está dizendo que a média é 80 kg e a altura média aqui é de 170 centímetros. Vamos analisar. Testar, primeiro, a altura 170 centímetros. Eu tenho aqui, o primeiro passo, já foi realizado, ou seja, as hipóteses já foram fixadas. A empresa já apresentou o dado dela que a média é 170. Segundo passo, vamos determinar a estatística teste. Vamos utilizar a tabela T. V, N-1, que é aquele V que a gente viu na tabela,
Qual o tamanho da amostra? Professor, são 20 funcionários que tem nossa amostra. 20 menos 1, nós vamos ter que verificar o grau de liberdade número 19 na tabela. Muito bem. Aqui eu vou encontrar a média, vezes o μ, raiz quadrada da variância, tudo certo aqui. Agora eu vou para o cálculo e aí eu vou mostrar a tabela para você certinho como isso vai funcionar. Passo 3, o nível de significância a gente está colocando aqui de 2%. Para calcular a estatística a partir da amostra vai ser assim. Essa média aqui também é um cálculo que ele já foi feito no livro. Então, se você der uma olhada lá, como que calculou a média? Eu somei todas as alturas, dividi por 20 e cheguei a 172,85. Como encontrei a variância? Eu peguei lá o meu valor da minha variável, menos a variável ao quadrado e dividi pelo total de itens lá que essa empresa tem, chegando a 60,45. Então, cálculos já realizados e aqui sintetizados para a gente só colocar na fórmula. Qual que é a nossa fórmula? T crítico aqui. Então, vai ser a média, 172,85, eu só estou substituindo o valor, menos o valor que a empresa passou lá, que foi de 170 centímetros, raiz quadrada da variância, que está aqui, dividido por 20, que é o tamanho da minha amostra. Bem simples agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o cálculo. 172,85 menos 170, 2,85. 60,45 dividido por 20 dá 3,2. Fazendo todo o cálculo, olha o que eu encontrei aqui, 1,64, que é meu T crítico. Como o valor do P, ele está dizendo que é 5%, professor, o que é esse valor do P? Lembra que a empresa ela deu a informação de que ela queria uma variância lá que fosse até, o nível significativo fosse até 5%. Ele disse lá, fixar o nível de significância até 5%. Então, nós vamos agora para a tabela T e tentar encontrar esse valor na nossa tabela. Então, vamos voltar aqui para a nossa câmara de documentos. Então, nós temos lá 20 funcionários. Então, o que eu faço? Eu venho aqui para a minha tabela T, vou até deixar aqui um pouquinho. Então, 20 menos 1 é igual a quanto? 19. Então, o meu V vai ser igual a 19 na tabela T. E agora, eu vou encontrar o valor mais próximo de 1,64. O mais próximo de 1,64, dentro dessa linha, olha, eu tenho 3,579, que seria 0,1%, 3,273, 2%. Eu vou indo aqui, o valor mais próximo seria 1,729. Então, eu trabalho por aproximação dos valores. E esse valor aqui equivale a quanto? Equivale a 5%. É o que a empresa está procurando. Ela não está dizendo lá que o valor tem que ser até 5%. Então, de novo, tabela T, 20 funcionários menos 1, 19, que é o nosso grau aqui de liberdade. Dentro da linha eu encontro o valor mais próximo que nós tivemos lá na resolução da nossa fórmula. O mais próximo é 1,729, que seria 5%. Vamos voltar para analisar o restante das informações aqui. Ó, tem que ser até 5%. Então, nós vimos que o valor mais próximo de 1,64 é o nosso valor 1,729 na tabela e ele equivale a 5%. Então, vamos lá. Portanto, nosso quinto passo aqui é tomar a nossa decisão com base nos dados apresentados. Então, nós temos o valor P que a empresa estava querendo é maior que o nível de significância estipulado. Então, não podemos rejeitar H0, que foi a informação que a empresa passou. Isso é, não há indícios suficientes para que nos permitam aqui refutar, ou seja, rejeitar a possibilidade aqui da média populacional ser 1,70 m. Por quê? Ela disse lá que o valor estipulado seria o valor de P, vamos colocar aqui valor de P, tinha que ser maior ou igual a 5%. E ele é igual a 5%. Então, se ele tem esse valor, quer dizer que a gente não consegue rejeitar a informação que a empresa passou. A empresa passou lá que a altura média seria 1,70 m. Fiz todos os meus cálculos aqui, utilizei a tabela T, porque eu não tinha minha variância conhecida, e percebi que está dentro, o meu valor P lá tinha que ser
maior ou igual a 5%, na tabela T deu exatamente 5%. Então, maior ou igual, então ele é igual a 5%, eu não consigo rejeitar a informação aqui que a empresa ela passou. Se tivesse dado um valor lá de 0,3, então eu podia rejeitar, porque ele é menor que 5%. Então, para fechar o dado aqui da nossa empresa, então aqui, ó, portanto, considerando que nós, empresa N, temos acesso aos dados amostrados, nível de significância 2%, não há indícios suficientes para que a gente consiga realmente refutar aqui, negar a afirmação da empresa M, que a média das alturas lá é igual a 170 centímetros, e a gente chega à resolução de mais um exercício tentando mostrar aqui passo a passo para você como esse dado é verificado lá na nossa tabela. Agora mudou, tabela T, quando a nossa variância é desconhecida. Momento de interação, mais um exercício para que você possa realmente colocar em prática a informação do cálculo do erro, com base em tudo que foi visto durante a aula aqui, que eu preciso verificar qual é a informação que a empresa passa, eu analiso esse meu enunciado, eu verifico qual é o nível de significância que ela quer, para que realmente eu gere todas as informações. Então vamos analisar o nosso enunciado, e a partir dele, nós vamos entender qual é a precisão, qual é a variância e qual é o tamanho do nosso exercício. É só colocar na fórmula. Olha aqui, vamos utilizar média de distribuição normal, M, que é a média que eu estou procurando aqui, 5, que é a variância. O nível de precisão, 95%. Isso quer dizer que quando eu gerar lá o meu gráfico, o que vai acontecer? Eu vou ter 95% de precisão. E aí, nesse lado aqui, eu vou ter, nesses cantinhos aqui, eu vou ter 100 menos 95 vai dar 5. Divido por 2, eu tenho 2,5 aqui e tenho 2,5 aqui. O que a empresa quer? Ela quer esse espaço aqui do 2,5. O que sobra? Todos esses valores aqui, o 9,5 mais 2,5 aqui. Qual é o erro máximo que cometemos ao estimar a verdadeira média da população com base numa amostra de 20 funcionários? Então, meu erro vai ser 0,94, 95, 96, 97 e também 98. Então, vou deixar vocês analisem o exercício, como ele foi apresentado, como esses dados estão aí para você, verifica, e se você tiver alguma dúvida, você pode questionar. Daqui a pouco a gente volta para mostrar passo a passo como essa informação ela foi adquirida, ou seja, um resumo do que nós vimos durante a aula, como é que eu calculo um erro, novamente aí no cálculo para você se familiarizar aí com o nosso exercício. Daqui a pouco nós voltamos. Tá, já? Muito bem. Para que esse exercício a gente consiga fazer passo a passo ali, que eu quero mostrar como esses valores foram encontrados, até nós temos uma pergunta aqui, vamos ver. Pessoal lá de Estreito perguntando assim novamente. Como encontrar o valor do ZY? O que é o ZY? É o Z lambda. Então, esse Z lambda, como é que eu calculo? Vou mostrar para você novamente, passo a passo. Gera a curva de distribuição normal e vamos lá para a nossa tabela para mostrar. Vamos lá. Então, eu tenho aqui no quadro, parâmetro, as informações que o exercício já passou. A minha variância é 5, o N ele falou que é 20, e o meu nível de precisão é de 95%, que é 0,95. Então, quando eu pego a minha curva de distribuição normal, vou lá, gero 95%, eu sei que desse lado aqui eu tenho 5%, aqui 2,5% e aqui 2,5% também. Se eu somar esse 95% mais o 2,5%, é esse aqui, ó, 0,02 mais 0,95 que dá 0,975. Como é que eu encontro o Z lambda? Olha agora, eu vou te mostrar. A soma desses dois valores aqui, eu vou procurar na minha tabela Z, ó, que está aqui, ó, 0,975. Encontrei. Veja as minhas extremidades,
que está aqui, ó, 1,96. Logo, o meu ZY é igual a 1,96. Eu só tenho que colocar isso na fórmula. Olha aqui, fórmula do erro, Z lambda elevado ao quadrado, que é ZY elevado ao quadrado. 1,96, que é esse valor que nós encontramos aqui, que geramos através do dado lá da minha tabela, vezes 5, que é o tamanho da minha variância, dividido pela raiz quadrada de N, que é 20. A gente encontrou aqui esse valor de 20. Calculando tudo vai dar 0,98. Ou seja, com precisão de 95%, o erro máximo a estimar que a verdadeira média da população de tamanho 20, quer dizer 20 funcionários, vai ser erro 0,98, que é a nossa alternativa E de ELEFOA aqui, fechando o nosso exercício, mostrando aqui para você novamente o passo a passo. É uma coisa muito simples, professor? Não, não é tão simples. A gente precisa de prática, entender o nosso gráfico, verificar a precisão para depois chegar no nosso resultado. Recapitulando aqui os dados da nossa aula de hoje, então vamos relembrar aqui o que foi visto, até para que a gente possa novamente falar mais um pouco sobre esses cálculos. Primeiro, qual a intenção de tudo isso? São cálculos simples? Não, precisa realmente ali sentar, debruçar no exercício e se dedicar para chegar no resultado. Qual que é o objetivo da empresa? É ter dados precisos para que essa empresa realmente ela tome uma decisão. Eu recebo dados de outras empresas, eu levo lá para o meu departamento estatístico, para o contador, para o gestor, eles vão fazer o cálculo para saber se realmente essa informação é correta, porque eu tenho que tomar uma decisão. Vou tomar uma decisão, vai gerar recurso financeiro aqui, eu não posso errar. Um erro pode gerar um problema sério para a empresa. Então, a gente precisa fazer esses cálculos. Vamos verificar quais foram os tópicos da aula. Primeiro, noções de probabilidade. Esse é fácil. Qual a probabilidade de um evento acontecer? Então, vou lá e calculo o meu resultado possíveis e também favoráveis. A gente viu lá para calcular o sexo, a quantidade de sexos de pessoas com sexo masculino dentro da empresa. Então, eu tinha 11 homens e tinha 20 funcionários, deu 0,55, 55%. Tá fácil. Próximo ponto. Aí já começa a ficar um pouco mais detalhado. Curva de distribuidores aqui, distribuição aqui, que é a utilização da nossa curva de distribuição normal, que é a forma de Gauss aqui em forma de sino, e também o teste de hipóteses para chegar em cada um dos valores. Então vamos conversar um pouco aqui sobre o que foi feito o levantamento. Primeiro, a empresa ela apresenta dados e a partir desses dados eu preciso calcular. Vamos lá, tinha 30 mil funcionários, escolhemos 20, fizemos uma tabela com os 20 com várias variáveis. Quero analisar a variável peso. Então, qual é a média desse peso? Somo todos os 20 pesos, divido por 20 e encontrei a média. Opa, deixei do lado ali. Quero encontrar a minha variância. Muito bem, então vou pegar o meu valor de um peso, menos a média, elevo ao quadrado e divido pela quantidade de itens lá. Aí eu faço um passo a passo, isso para cada peso, encontro a minha variância. Muito bem, depois eu quero encontrar o desvio padrão. Pego a variância, pego a raiz quadrada da variância, tenho o desvio padrão. Então tenho todos os dados que eu preciso. A partir daí, eu só preciso substituir isso dentro das fórmulas. Então você vai ter a fórmula do erro e a fórmula do tamanho do erro que eu preciso encontrar. Quando a minha variância lá, ela é conhecida. Substituo os valores e aí eu vou determinando o tamanho do erro que essa empresa ela precisa entender se é correto lá para tomar decisão. Se a variância não é reconhecida, então eu tenho que utilizar de novo uma outra tabela agora, seria a tabela T. Para conhecida, eu utilizo a tabela Z. Então eu vou lá, para transformar, eu pego o Y, que é o valor que a empresa passa, e transformo em Z. Como é que eu faço isso? Z é igual a variável menos a média dividido pelo desvio padrão. São dados que eu fiz levantamento. Cheguei no meu valor, vou lá, faço as coordenadas da minha tabela, encontrei o meu ZY ali, meu Z lambda. Coloco na fórmula e já determino o meu valor. Se essa variância ela não é conhecida, eu vou lá para a tabela T, aí tem graus de liberdade, que seria o tamanho da amostra menos 1, também encontro a minha linha e determino o meu dado ali na tabela. E verifico se isso condiz com o que realmente o exercício está pedindo, e aí também eu tomo minha decisão. Ok?
Então, essa seria a tentativa de utilizar a estatística inferencial para a resolução dos nossos exercícios. Próxima aula, leitura da unidade 4, para a gente resolver os dados aqui da nossa aula número 4. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.